Eu li atentamente na edição de domingo do Jornal Zero Hora a entrevista sobre a qual estou falando nessa nota aqui acima, do jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele está morando aqui agora, está morando em Canela, aliás já há algum tempo. Mora ali, trabalha ali inclusive, faz ponte aérea lá com São Paulo. E tem uma fazenda ali à beira do cânion do Tembezinho, uma fazenda de criação de gado. Entre outras coisas que ele disse a respeito da decisão de vir aqui para o Rio Grande do Sul, claro que fundamentalmente é porque a mulher dele é de Canela, mas entre outras razões ele atribuiu a sua vinda aqui para o Rio Grande do Sul a firmeza de caráter que ele enxerga no povo gaúcho. Aliás, essa é uma característica que enormes franjas da população brasileira enxergam no gaúcho, a firmeza de caráter. Durante muitos e muitos anos, essa firmeza de caráter notabilizou os políticos aqui do Rio Grande do Sul. Uma circunstância histórica toda especial da ocupação do nosso estado é que deu aos gaúchos essa têmpera, né? Aquelas lutas contra os espanhóis. Olha, o Rio Grande do Sul é Brasil há 250 anos, os outros estados são Brasil há 500 anos, o Rio Grande do Sul não. Há 250 anos, até antes disso aí, isso aqui era Espanha. Então, os gaúchos mesmo se forjaram nessas lutas pela expulsão dos espanhóis desse território aqui e pela afirmação da soberania brasileira sobre o território. Foi uma opção dos gaúchos ser brasileiro. Não precisava, foi uma opção dos gaúchos. Então, essas lutas todas, depois das revoluções, as várias revoluções que tivemos aqui no estado, 1893, 1930, 1923, todas essas revoluções, a legalidade, 61, enfim, tudo isso aí, essas guerras, né, intestinas, ou as guerras até externas, isso tudo deu a participação dos gaúchos na Guerra do Paraguai, enfim, tudo isso aí deu ao gaúcho uma firmeza de caráter muito grande, porque tinha que ter firmeza de caráter mesmo, né? Ou o sujeito era amigo, e lutava junto contra os outros, ou então era inimigo e era morto. Então, tinha que confiar muito nos companheiros e nos amigos, tinha que ter muita firmeza de caráter para se manter ali do lado que tinha escolhido. Eu estou fazendo essa conversa toda para me referir a esses incidentes que estão ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul em relação ao PSB, Partido Socialista, e ao PDT. Porque o deputado Beto Albuquerque, até do PSB, se referiu às manobras do governador Tarso Genro como alguma coisa assim imoral, quando ele tentou cooptar, está cooptando quadros do PSB, como o ex-presidente do próprio partido, Caleb de Oliveira, ao qual estou me referindo na nota acima aí. Parece incompreensível aqui no Rio Grande do Sul que um homem que foi presidente do Partido Socialista até agora, que foi para uma reunião e foi voto vencido nessa reunião por 18-5, se insurja dessa maneira contra a decisão do partido e aceita uma oferta do governador, do qual o PSB desembarcou faz menos de 72 horas. Sabendo ele que foi voto vencido, como poderia ter sido vencedor, portanto não está respeitando uma decisão dos seus companheiros e da maioria do partido. Aqui no Rio Grande do Sul se costuma respeitar decisões da maioria em reuniões colegiadas, quando há uma disputa. A regra é essa aí, é respeitar, mas o Caleb não está respeitando, e outros membros do socialista pelo jeito também não. Agora, por outro lado, nós temos aí uma autoridade que não está se comportando do ponto de vista ético como se esperava. Aliás, o PT já fez isso em 2001 com o PDT, quando trouxe para a presidência da loteria do estado, o Zé Vicente Brizola, filho do então governador Leonel Brizola. O Brizola chegou a romper com o filho em função dessa manobra feita pelo Olívio Dutra. Fez o filho brigar com o pai, brigou com a família. Isso não é, como diz o Beto Albuquerque, são manobras, isso não é nem esperteza, isso é imoral. Aqui no Rio Grande do Sul isso é altamente imoral. E é aético. O mesmo agora está fazendo o governador Tarso Genro com o PDT. Quando escolhe um secretário de infraestrutura sem consultar ninguém do PDT, por conta própria, e o PDT desautorizou.
E mesmo desautorizado, o governador Tarcísio Genro está insistindo em que vai aguardar alguns dias a mais, ainda até que o PDT reflita. Não quis nem nomear um secretário definitivo, e continua assediando o PDT, constrangendo o PDT. Isso não é da boa política, não é das boas tradições, né? Mas o PT, pelo jeito, não respeita tradição nenhuma, nem as tradições que forjaram o caráter do gaúcho, né? Que é exatamente esse de respeitar o companheiro, de respeitar a decisão das maiorias, de respeitar a opinião das pessoas, né? Isso tudo está sendo afrontado. O que se percebe claramente é que o governador está desesperado, aí perdeu o eixo, desesperado porque está vendo que vai ficar sem ninguém, vai ficar pendurado no pincel para a eleição do ano que vem, e está fazendo o que? Perdeu o eixo, está fazendo coisas abomináveis do ponto de vista político aqui. Isso não se faz. Olha, Tarcísio, não se faz não, hein?